Livro 40 Dias de Amor. Princípios de Relacionamentos de Jesus. Tom Halliday. Dia 6. Ame a todos como você ama o seu próximo. O desafio de Jesus de amar a Deus é mais do que suficiente para cativar nossos pensamentos, mas então ele acrescenta a simples ordem: ame o seu próximo como a você mesmo. Experimente a verdade. Jesus está tendo mais uma daquelas discussões com o perito da lei, que faz a ele uma pergunta feita anteriormente por outros. Era uma pergunta bem conhecida. Ele a faz somente pelo desejo de mostrar sua religiosidade. Faz perguntas não por causa das respostas, mas para esnobar a própria inteligência. O homem pergunta a Jesus: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A resposta que Jesus extrai do homem é familiar: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a você mesmo. Jesus lhe diz: faça isso e viverá. Possivelmente, a multidão observou o perito na lei com um olhar de isto é tão simples, porque você está desperdiçando o seu tempo. O embaraço dele deve ter sido evidente. Certamente não causou o impacto esperado nesta situação. Será que vai sair de fininho, como muitos já fizeram, balançando a cabeça com a admiração diante da sabedoria de Jesus? Este homem não faria isso. Ao contrário, ele tenta justificar sua primeira pergunta com outra pergunta. Quase é possível, rosto vermelho e perturbado, balbuciando: bem, então quem é o meu próximo? Que tipo de pergunta é essa? Não está óbvio quem é o próximo. Será que Jesus comprovará isso com uma resposta? Jesus de fato dá uma resposta. Ele conta uma história inesquecível, sobre um homem ferido jogado à beira de uma estrada que vai de Jerusalém a Jericó. A multidão fica agitada quando ele fala sobre um sacerdote e um levita que passa sem prestar auxílio ao homem ferido. Eles são importantes até mais, estão ocupados demais, são santos demais para tocar esse estranho à beira da estrada. Em meio à multidão que está ali ouvindo, alguns, provavelmente, assinaram com a cabeça em concordância. É a reação que teriam esperado desses homens presunçosos. Então Jesus introduz um novo personagem na história, um samaritano que viaja por aquela estrada. A multidão de judeus que está prestando atenção na história de Jesus não gostava dos samaritanos, nenhum samaritano gostava dos judeus. Disputas históricas tinham se transformado em divisões culturais e desconfiança pessoal. Para esta multidão de judeus, o samaritano era um inimigo na maioria das suas histórias e um clímax de muitas de suas piadas. Jesus descreve as ações dos samaritanos: ele faz curativo nas feridas do homem, coloca um homem no seu jumento, leva o estranho a uma hospedaria na qual paga pela continuidade do cuidado do homem. Quando Jesus conclui, a revelação do herói inesperado dessa história deve ter calado a multidão. No silêncio daquele momento, Jesus olha para o perito na lei cuja pergunta tinha causado a história do bom samaritano: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? A forma de o perito da lei responder à pergunta nos mostra que ele se esqueceu de impressionar a multidão. Agora só ele e Jesus estão conversando. Aquele que o ajudou, ele diz. Baseado no Evangelho de Lucas capítulo 10 verso 25 ao verso 37.
Essa é uma história que toca cada fibra do nosso ser. Se o ensino de Jesus aqui não mudar nossa maneira de agir para com as pessoas, duvido que qualquer coisa consiga fazê-lo. Entre as muitas verdades ensinadas nessa parábola de tamanho, focalizamos hoje e amanhã em dois valores claros que estão associados a como amamos as pessoas. Essa é uma parábola que, primeiro, retrata o valor de amar a todos e segundo, fala do valor de amar alguém. Todos, significa que não há ninguém fora dos limites do meu amor. Alguém significa que eu só posso praticar o amor para com pessoas com quem estou agora. O amor que fala com linguagem rebuscada de amar a todos, mas não faz nada para satisfazer de maneira prática as necessidades das pessoas ao lado, não é amor verdadeiro. O amor que satisfaz as necessidades de pessoas próximas, mas trata com preconceito aquelas que estão fora de seu círculo, tampouco é amor verdadeiro. Amanhã observaremos o valor de amar uma pessoa de forma prática, hoje focalizamos o valor de amar a todos. A história do bom samaritano ensina que não posso limitar a extensão do meu amor. Sempre que eu limitar a palavra próximo a algum grupo menor do que todos, deixei de compreender o significado das palavras de Jesus. Estejamos honestos, é fácil limitar nosso amor. As razões são tão óbvias hoje, quanto nos dias em que Jesus contou essa história pela primeira vez. Limitamos nosso amor em virtude de nossas diferenças. Jesus surpreendeu aqueles que ouviram essa parábola quando fez o samaritano o herói da história. O fato de Jesus ter respondido à pergunta "Quem é o meu próximo?" com uma história sobre um samaritano deixou claro que não há limites para o nosso amor. Em outro texto Jesus ensinou: "Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem." Mateus capítulo 5 versículo 43 ao 44. Quando Jesus disse próximo, ele quis dizer todos. Quaisquer pessoas ou grupos que para você são samaritanos, era deles que Jesus estava falando. Mesmo aqueles que dizem ser seus inimigos. Isso parece tão simples. Porque ainda é preciso falar a respeito disso. Porque no momento em que decido limitar a extensão do meu amor, afasto-me do tipo divino de amor. Disso a um mero tipo humano de amor. O amor de Deus é do tipo todos em todos os lugares sempre, o amor humano é do tipo algumas pessoas em alguns lugares parte do tempo. Alguns de nós somos melhores do que outros em amar com amor humano, mas ninguém consegue expressar o tipo divino de amor pelas próprias forças. Essa é a ideia. Deus quer que dependamos dele para obtermos o poder de amar. Assim ele nos desafia a amar de uma forma que só conseguimos por meio da dependência diária de seu poder. Limitamos o nosso amor em virtude de nossos medos. Além de limitarmos nosso amor por causa de nossas diferenças, também o limitamos em virtude de nossos medos. Quando os ouvintes de Jesus ouviram a história do bom samaritano, facilmente captaram algo que não percebemos: esse samaritano correu um risco enorme ao cuidar do estranho jogado à beira do caminho. Era fato conhecido naquela época que a estrada de Jericó era infestada de ladrões. A estrada de Jerusalém a Jericó serpenteava por uma encosta íngreme através de uma região desabitada e deserta. A distância é de aproximadamente 25 km, atingindo um declive de 1000 metros. Era prática comum que um ladrão ficasse deitado à beira da estrada, fingindo-se de ferido, enquanto os outros se escondiam ali perto.
Qualquer pessoa que parasse por um período ainda que breve descobriria logo que tinha caído em uma armadilha. Para o samaritano, parar e ajudar significou um risco real. O risco envolvido nisso fez com que os dois homens passassem ao largo, do outro lado da estrada. Ao identificá-los como homens religiosos, Jesus destacou mais um medo: se um homem religioso tocasse em uma pessoa coberta de sangue, estaria cerimonialmente impuro. Amar sempre é algo arriscado. Não importa se samaritano, americano, iraniano, amar é sempre um risco. Não importa se você está na estrada de Jericó, Chicago ou México, amar é sempre um risco. C.S. Lewis fez esta profunda observação. Amar, por si só, já significa tornar-se vulnerável. Ame qualquer coisa, e o seu coração certamente ficará apertado e possivelmente machucado. Se você quer mantê-lo intacto, não dê seu coração a ninguém, nem mesmo a um animal. Embrulhe cuidadosamente nos hobbies e pequenos luxos da vida, evite todo tipo de complicação, seguramente no cofre ou no caixão do seu egoísmo, mas nesse caixão, seguro, escuro, imóvel, abafado, ele mudará. Não quebrará, tornar-se-á duro, impenetrável, irresgatável. Talvez você tenha experimentado dor profunda porque fez a escolha de amar. Seria mais que natural dizer a si mesmo: nunca mais vou me abrir a esse tipo de dor novamente. É claro que você se sente assim. Quem quer ser ferido? A afirmação de Lewis lembra-nos que há ainda uma dor mais profunda em não amar do que em correr o risco de amar. Se escolher não amar, não só acontecerá que será ferido, mas as pessoas que você poderia ter amado serão machucadas de formas que talvez nunca imagine. Corra o risco de amar. Corra o risco e comece a pôr de lado o preconceito que manteve um grupo inteiro ou toda uma nação fora dos limites de seu amor. Corra o risco e comece novamente a amar alguém que você parou de amar ou que se negou a amar. Deus sabe que, quando nós negamos a amar, inevitavelmente a amargura e o sentimento de vazio aumentam no nosso coração. Nenhuma ferida, ou mal-entendido, o pecado que vieram sobre você poderia ser igualar à dor maior de se negar a amar. O amor é o maior risco que você jamais pensou em correr. Existem pessoas que estão dispostas a saltar de paraquedas de um despenhadeiro. No entanto, tem medo de arriscar-se a amar. Conheço executivos que não hesitarão em fechar um negócio de $1 bilhão, no entanto têm pavor de amar. Amar é arriscado, mas vale a pena correr esse risco mais do que qualquer outro na vida. Guarde bem isto: o único relacionamento da qual deve depender realmente é o relacionamento com Jesus Cristo. Confie no seu relacionamento com Ele ao correr o risco de amar a outras pessoas. As pessoas podem desapontar você, mas Jesus nunca deixará na mão. Dia 6. Pensando sobre meus relacionamentos. Ponto para refletir: ninguém está fora dos limites do meu amor. Versículo para memorizar: ame o seu próximo como a você mesmo. Lucas capítulo 10 verso 27. Pergunta a considerar: quem é a pessoa na minha vida em relação à qual preciso correr o risco de amar? Tema de amanhã: ame alguém como você ama o seu próximo.